Olá, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e de todo o mundo. Produção de café no Brasil deve chegar a quase 55 milhões de sacas ainda este ano. A Biov eleva a estimativa de safra de soja no Brasil para 155 milhões de toneladas. Rússia e Ucrânia prorrogam acordo de grãos por mais 2 meses. Agro 360 Especial traz retrato do agronegócio na educação. Análise sobre a forma como os livros didáticos apresentam o setor foi um dos destaques do programa. E ainda vamos falar dos detalhes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que acaba de lançar um prêmio, o Prêmio CNA Brasil Artesanal Azeite. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, mesmo com a bienalidade negativa, a produção de café no Brasil deve chegar a quase 55 milhões de sacas ainda este ano. Se a previsão da Conab para o café brasileiro se concretizar, a produção terá crescimento de 7,5% quando comparada com a produção do ano passado. O crescimento será de algo em torno de 4 milhões de toneladas. O ganho de rendimento nas lavouras de café arábica deve resultar numa produção 16% maior que no ano anterior. A produção nacional da espécie deve alcançar quase 38 milhões de sacas beneficiadas. Já para o café Conilon, a perspectiva para a atual temporada é de uma produção de 16 milhões e 800 mil sacas, redução de 7,6%. O crescimento esperado para algumas regiões produtoras não deve ser capaz de compensar as perdas da cultura no Espírito Santo, maior produtor da variedade. A área total destinada à cafeicultura no país em 2023, levando em consideração as espécies arábica e conilon, totaliza quase 1.900.000 hectares, aumento de 1,7% sobre a área da safra anterior. A gente está no ano de bienalidade negativa do café. Apesar disso, a produtividade ela cresce principalmente em função das condições climáticas que foram apresentadas em 2021. A gente teve geada em Minas Gerais, São Paulo também. Isso tudo acabou por impactar a safra 2022 para o arábica. Então, a gente percebe uma recuperação de produtividade para essa safra, apesar de uma penalidade negativa, a produtividade ela cresce e isso puxa a produção nacional do café em 7,5% em relação à safra passada. Muito bem, boa notícia, né, Silmar César Miller, trazendo para a gente o Agritendências agora, mas essa estimativa específica da Conab para a safra brasileira de café chegou a causar algum impacto aí no valor, na bolsa do café, nos valores da saca? Aí, Silmar, boa noite. Muito boa noite, Márcio, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, o efeito, na verdade, já era esperado, as estimativas já eram aguardadas pelo mercado, já havia uma expectativa de queda na produção do café Conilon, por quebra da safra no Espírito Santo, e um aumento, uma retomada na produção de café arábica, que é o principal café produzido aqui no Brasil. Então, o mercado, na verdade, os preços do mercado internacional, na medida que o Brasil é um importante player desse mercado, o maior exportador mundial de arábica e o segundo maior de Conilon, o efeito já era, essa estimativa já era mais ou menos esperada, já estava mais ou menos dentro das estimativas dos analistas. Então, os preços já vinham reagindo antecipadamente à divulgação dessa nova estimativa. Então, teve impacto sim, mas o impacto que hoje acabou sendo o inverso do que se poderia imaginar. Aquele negócio no mercado que sempre tem aquele fato que se compra o fato e se vende, se compra o boato e se vende o fato. O fato foi o que foi divulgado hoje. O boato já estava comprado, quando chega o fato, você passa a vendedor, porque já é fato consumado. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Então, o que aconteceu? O café arábica brasileiro, que está com tendência de aumento de produção, acabou subindo, quando teoricamente devia cair, né? O café arábica subiu, a gente vai ver daqui a pouquinho na resenha do mercado. E o café robusta, que claramente está com a produção menor do Brasil, deveria subir e acabou caindo hoje. Por quê? Porque já subiu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses. Tanto que os preços do café robusta, que é com referência para o nosso Conilon, está no nível mais alto em 12 anos.
e justamente por conta de quebra da safra brasileira e também do nosso principal concorrente nesse tipo de café, que é o Vietnã. Está com uma safra pequena também esse ano. Então, noves fora, o fato veio na contramão aqui da expectativa, ou seja, o Robusta que devia subir caiu e o Arábica que devia cair subiu. Essa é a dinâmica do mercado, sempre mais ou menos contra a expectativa normal que se tem dos nossos pobres mortais aqui, porque o pessoal que especula na Bolsa sai na frente, Márcio, sempre na frente aqui, antecipa as tendências, e foi o que aconteceu hoje. De resto, a produção esperada para esse ano aqui já estava mais ou menos dentro da expectativa, uma boa recuperação da produção de café arábica, a safra que vai começar a colher agora a partir do mês que vem, e uma queda na produção do café Conilon, por conta do Espírito Santo, como eu citei, que esse já está em colheita, já está indo para o mercado, portanto já tem café novo chegando ao mercado aqui no Brasil. Vamos ver se esses preços agora se mantêm nesses atuais patamares ou à medida que avança a colheita se vai ter alguma pressão. Por enquanto os preços são muito bons para os dois tipos de café, Márcio. Bem, ótimo mesmo. Bom, vamos começar pelo café então nos mercados hoje? Então vamos lá, café arábica em Nova York hoje subiu 0,3% pelos fatores que eu já mencionei, alguns fatores técnicos também contribuindo para esse comportamento. E o café Robusta, referência para o nosso Conilon, cotado na Bolsa de Londres, caiu 1,6%, mas lembrando, está nos preços já atingiram ontem os níveis mais elevados em 12 anos, então o preço está bom. Ou seja, a safra brasileira é menor, mas o preço está compensando. Então, eu diria que no conjunto aqui, a tendência de remuneração do produtor de café é positiva, especialmente no caso do café Conilon, por conta dessa alta dos preços internacionais, na medida que não só a nossa produção, como também do nosso concorrente, o Vietnã, está em queda nessa nova temporada que está começando agora. Bom, continuando com os demais produtos, aí sim, a predominância de quedas hoje, Márcio. Soja caindo hoje na Bolsa de Chicago, 0,4%. O milho também voltou a cair, pelo menos nos contratos mais próximos. Contratos mais distantes até te mostraram uma pequena recuperação. E o trigo, principalmente, com a queda mais forte hoje de 2,1%, ainda refletindo, assim como ontem, a prorrogação por mais 60 dias da possibilidade dos ucranianos continuarem escoando, exportando o seu trigo pelos seus próprios portos, na medida que o país está invadido pela Rússia, e havia um temor aqui de que a Rússia acabasse não renovando o acordo que permite a exportação de grãos da Ucrânia. Esse acordo não foi renovado formalmente, mas foi prorrogado a possibilidade da Ucrânia continuar exportando seu trigo, então o trigo acabou caindo hoje no mercado internacional, e não foi pouca coisa, 2,1%. Soja caiu só 0,4% e o milho só 0,3% nos contratos mais próximos. Algodão caiu 0,3%, o açúcar caiu um pouco mais, 1,2% hoje na Bolsa de Nova York. Cacau também com queda, 0,3%. Suco de laranja subiu um pouco, 0,5%, é um mercado que segue bastante firme por redução na oferta global, especialmente aqui do Brasil. E para finalizar, Márcio, notícia não muito boa, o boi gordo voltou a cair aqui no nosso mercado futuro da B3 e não foi pouca coisa. 2,6% no contrato de julho. Lá fora, aqui, o petróleo teve queda hoje, 1,3%, fechou a $70,80 o barril. Ontem havia subido, hoje teve esse recuo. E o mercado financeiro aqui no Brasil, com o dólar se recuperando. O dólar subiu hoje 0,7% a R$ 4,97. E o mercado de ações com alta hoje de 0,6%. De valorização, embora, e cabe aqui o detalhe importante mencionar, a Petrobras, as ações da Petrobras voltaram a cair hoje, assim como ontem, 2,2%. Parece que o mercado não está absorvendo muito bem, não, essa nova política de preços da Petrobras. Siga com você por aí, Márcio. Pois é, Silmar, vamos aguardar para ver o que acontece essa novela da Petrobras, né? A expectativa é de atingir isso, a inflação, né? De reduzir a inflação, chegar nos alimentos, chegar em tudo, né? Porque precisa de transporte. Vamos aguardar mesmo aí, mas o dia foi em ebulição e o dólar ainda abaixo de 5, né? Silmar, obrigado, viu? Até amanhã. Até amanhã, muito boa noite. Boa noite, valeu. Gente, depois dos casos confirmados de gripe aviária em animais silvestres no estado do Espírito Santo, ou seja, animais silvestres, aves que vieram de fora do Brasil, o governo chinês solicitou ao Brasil informações sobre esses casos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que não há razão para temor. Até o momento não tivemos, então, nenhum caso mais
confirmado, apesar da intensificação do status de alerta de emergência, para que nós possamos todos trabalhar para continuar garantindo o sistema funcionando, o Brasil livre da gripe aviária em granjas comerciais, o que vai garantir a oportunidade de emprego, de relações comerciais, de exportação. Está funcionando muito bem. Quero também dizer que não há nenhum país com indício de qualquer restrição ao mercado brasileiro. A China fez uma consulta de como estava o caso acontecendo com o Brasil. A nossa equipe passou as informações, se deram por satisfeito. Portanto, o Brasil continua firme, livre da gripe aviária como status, e isso garante a oportunidade a todos os brasileiros. E olha só, o Ministério da Saúde também está acompanhando um caso de suspeita de gripe aviária num paciente de Vitória, lá no Espírito Santo. É exatamente o funcionário do parque que encontrou as aves, né? Onde foi encontrada aí uma ave com resultado positivo para a doença, das quais a gente estava falando agora. Trata-se de um homem de 61 anos, ele tem sintomas gripais leves, mas ele está em isolamento e passa bem. A seguir, iniciativa da CNA vai premiar os azeites produzidos no Brasil. E você vai ver ainda Agro 360 especial, exibido nesta quinta-feira pelo canal Terra Viva, traz um retrato do agronegócio na educação. Os detalhes a gente conta tudinho depois do intervalo. Até já. Veja esse número. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo. Temos cerca de 500 produtores, grandes desafios e muitas oportunidades. Bom, para destacar essa nossa produção nacional, que ainda é pequena, mas maravilhosa, a CNA lançou o Prêmio CNA Brasil Artesanal Azeite. Por isso, a gente convidou, né, e vai falar com a gente agora sobre essa premiação, a assessora técnica da CNA, a Fernanda Regina da Silva. Ô, Fernanda, muito obrigado pela gentileza de atender aqui o Jornal Terra Viva, especialmente eu que sou um apaixonado por azeite, né? Os varietais são maravilhosos. Mas, enfim, fala pra gente, então, como é que vai funcionar essa iniciativa. Parabéns à CNA por essa iniciativa de premiar os nossos produtores de azeite aqui, viu? Obrigado, Fernanda. Agradecemos aí a oportunidade de poder falar de um prêmio tão importante para o Brasil. É importante ressaltar aqui que é o primeiro prêmio, o primeiro concurso de azeite em âmbito nacional que trabalha apenas com azeites brasileiros. Então, isso para a gente é uma honra muito grande promover esses azeites brasileiros. Bom, você já deu então uma informação aí. Para esse concurso só podem os azeites brasileiros, independentemente do tamanho da produção ou da fazenda, ou se tem que ter a sua própria produção de azeitona, como é que é? Então, o programa ele é voltado para pequeno e médio produtores, né? Então, o concurso ele tem essa abrangência desses produtores pequenos e médios, né? Então, ele pode se inscrever no concurso desde que sua produção atenda as especificações do regulamento técnico. Mas, Fernando, o que é um médio? Só para a gente ter uma ideia do que é o médio produtor, se passar disso já é grande produtor de azeite. Olha só, nós no regulamento, como a legislação brasileira ela não estabelece o que é pequeno, classifica esse pequeno e médio produtor, nós colocamos apenas que o produtor que pode participar do nosso concurso, ele seja um produtor que ele produz essa azeitona dentro do território brasileiro. E a gente entende que as grandes empresas que produzem azeites, aqueles que nós estamos acostumados com os nomes no mercado, esses grandes produtores, esse produto vem de fora. Então, a gente não vai abarcá-los nesse concurso. Bom, quantos vão para a final e como é que vai ser a premiação? Então, para esse concurso, nós abrimos duas categorias. Nós vamos trabalhar com azeite blend, que a característica dele é mais de uma variedade de azeitona, e o varietal, que aí é apenas uma variedade de azeitona. O que acontece? Nós vamos receber esses azeites aqui na sede da nossa Confederação da Agricultura e Pecuária. Nós vamos trazer 12 azeitólogos experientes que vão provar todas essas amostras que chegarem aqui, e eles vão escolher 5 de cada categoria, 5 azeite blend e 5 monovarietal.
Bom, o azeite blend é aquele que tem a mistura, né, de várias espécies de azeitonas, né? E o varietal é aquele tipo igual o vinho, por exemplo. Tem o vinho Syrah, o Cabernet, o Carmener, né? E aí o azeite tem também a arbosana, a arbequina e tem uma nossa variedade aqui brasileira que chama Maria da Fé, não é isso? Bom, quem quiser se inscrever é no site da CNA, como é que faz? Isso, o produtor ele vai entrar no site cnabrasil.org.br/prêmio azeite 2023. E é importante que ele leia direitinho o regulamento para ver se ele está de acordo para participar. Ele vai preencher as inscrições lá. É importante que nesse concurso nós estamos solicitando que esse produtor ele encaminhe, anexe à inscrição um laudo físico-químico da qualidade desse azeite. Fernanda Regina da Silva é assessora técnica da CNA, trazendo os detalhes para a gente desse concurso da CNA, então, para premiar o melhor azeite brasileiro. Obrigado e parabéns pela iniciativa, Fernanda. Obrigada a vocês pela oportunidade. Vamos acompanhar de perto. Valeu. O acordo para a exportação de grãos da Ucrânia foi renovado por pelo menos mais 2 meses. A renovação do compromisso foi celebrada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que definiu a manutenção do Pacto do Mar Negro como boas notícias para o mundo. A extensão do acordo foi negociada pelas Nações Unidas juntamente com o presidente turco Tayyip Erdogan. A Ucrânia é uma das principais produtoras de commodities agrícolas, entre elas a soja e o milho. A ampliação por mais 2 meses do tratado impede o estabelecimento de uma crise alimentar global, além da elevação da inflação pelo mundo, de acordo com este especialista. Disponibilizar uma quantidade maior para a oferta a quem consome isso responde pelo controle dos preços, em alguma medida, no que tange ao cenário internacional. A inflação internacional deve, portanto, sofrer a contribuição da renovação deste acordo, na medida em que seja permitido à Ucrânia a atividade de exportação através do Mar Negro, um ponto logisticamente muito importante para a agricultura, para a indústria alimentícia, enfim. Beneficiará aos países e ao consumo mundial de maneira muito significativa. A forma como os livros didáticos apresentam o agronegócio foi um dos destaques do programa Agro 360 especial Retrato do Agronegócio da Educação, transmitido nesta quinta-feira aqui pelo canal Terra Viva. Um estudo da Fundação Instituto de Administração FIA-USP, solicitado pela Associação de Olho no Material Escolar, quantificou o quanto o agro brasileiro é erroneamente ensinado nas escolas públicas e privadas do Brasil. O levantamento apresenta 750 passagens negativas sobre o setor rural nos livros analisados, 60% a mais que menções positivas. Os temas mais recorrentes citados nos livros estão monocultura, uso de defensivos agrícolas, problemas fundiários e o desmatamento. A exploração de madeira que é absolutamente irregular na maioria imensa dos casos. Não se trata do madeireiro regular que respeita a lei, não. É uma atividade informal do submundo, não é? Do subterrâneo da economia e que agride o meio ambiente. Você ouviu falar alguma vez nesses episódios todos de desmatamento sobre agricultor desmatando, sobre pecuarista desmatando? Porque se formou a ideia e se reproduz isso em livros didáticos, tentando atribuir a causa do desmatamento à agricultura. Nós estamos ocupando o nosso território nacional com atividades agropecuárias de forma cada vez menor. Nós reduzimos a nossa área ocupada pela agropecuária. E reduzimos por quê? Porque a produtividade aumentou imensamente. A Associação de Olho no Material Escolar busca reverter essa realidade, mostrando que o setor rural brasileiro é dinâmico, de alta tecnologia, sustentável e de grande importância econômica para o país, por meio de dados científicos e parcerias com o setor público e privado. Quando você ouve falar sobre
o desmatamento, sobre a questão da agricultura como um todo, você está ouvindo falar. Só que quando você vê escrito com foto ali no livro e temas assim que está no dia a dia do agricultor e que você sabe que existe uma Embrapa, que é uma instituição de pesquisa renomada no mundo inteiro, que tem pesquisas em todas as áreas da agricultura, então isso acabou trazendo assim, nossa, vamos parar, vamos ouvir o que o De Olho está falando, realmente faz sentido. E nada mais agora sentido é o resultado desse diagnóstico que nós fizemos nos livros escolares. Um tema que atualmente preocupa muito o agronegócio e divide opiniões no setor urbano é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que também foi discutido no programa. A origem desse movimento é legítima. O que deixa de ser legítimo esses treinamentos que eles fazem com crianças, preparando futuros guerrilheiros, em alguns locais, na Bahia, em Minas, formando indivíduos que vão contribuir fortemente para aumentar o terrorismo no Brasil. Isso é uma bobagem, é um desvio do MST. O MST precisa ser visto de uma outra forma. Eu sugeriria que a gente visse o MST como um grande aliado nosso. Trouxesse para nós o que precisa, o que nós podemos fazer, o que você quer que faça, mas dentro da Constituição e dentro de um direito, de um Estado em regime democrático. Para esta especialista em educação, o agronegócio precisa ser mais ensinado nas escolas e universidades, para então ser visto pelos estudantes como uma possibilidade de carreira para o futuro. Enquanto a gente tem tanta carência de trabalho, em muitos momentos, inclusive, porque não há formação ou possibilidade formativa de muitos jovens no país, precisa se olhar para isso e trazer o agronegócio como possibilidade dentro da escola, né? De novo, com a responsabilidade, com o dado correto e científico apresentado, para que seja aproveitado e seja apresentada principalmente a possibilidade desse jovem vir a se interessar por um trabalho, por um vínculo com o agronegócio. Esse é um desafio, mas ele não está tão difícil assim não. Vamos lá. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda, a Biov eleva a estimativa de safra de soja do Brasil para 155 milhões de toneladas. Os detalhes já já. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais atualizou as projeções para a safra 2022-23 e as estatísticas mensais do complexo soja até o último mês de março. Veja só, de acordo com os dados mais recentes, a produção da oleaginosa na atual safra cresce em relação à projeção do mês passado, de 153 milhões de toneladas para 155 milhões. Com estes números, a expectativa é de que as divisas com exportações do complexo soja fiquem na casa dos 66 bilhões de dólares neste ano. Considerada a maior feira da cafeicultura no Brasil, a Expo Café é uma das principais difusoras de tecnologias do segmento e reúne anualmente cafeicultores, representantes da indústria e visitantes de diversos lugares. Por isso, a gente vai falar mais sobre essas novidades que estão sendo apresentadas no evento. Vamos conversar aqui com o coordenador geral da Expo Café 2023, o Clenderson Conrad, que já está conosco. Clenderson, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo. E o que o evento está trazendo de novidade esse ano aí? Quais são as expectativas dos organizadores de vocês aí, Clenderson? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A expectativa é a melhor possível, né? A feira está desde ontem muito cheia, procura muito alta, participação dos nossos cafeicultores, né, do Brasil e da região. Então, assim, o evento está muito bacana. Muito bom. Ó, eu sei que começou uma música alta agora, então eu acho que já está indo para o happy hour aí do dia, né? Já deve estar indo para o happy hour do dia, mas tudo bem, não tem problema. A gente segue com o nosso café aqui para você falar para a gente quais são os temas que vão ser apresentados na programação, então, dessa programação técnica e tão importante. Então, aqui o diferencial grande da Expo Café
é que ele é um evento onde que o nosso cafeicultor ele tem a oportunidade de ver as máquinas, né? Conversar com as empresas, fazer negócio, e além disso, tem uma grande parte, tem uma parte interessante, onde que ele tem possibilidade de ver pesquisas na área, tecnologias, que envolvem as instituições que são igual a nossa instituição, que é a EPAMIG, a Universidade Federal de Lavras, né? A Embrapa Café, são várias instituições onde nós temos a parte de inovação, onde temos as startups em rodadas de negócios com produtores, com o pessoal da indústria, tentando trazer soluções, né? Soluções tecnológicas para o setor. Então, assim, está muito bacana. Nós temos a programação é extensa, tá? Nós temos a dinâmica de máquinas também, que é muito legal, onde o nosso cafeicultor vê a máquina funcionando no campo, fazendo uma colheita, uma regulagem nova, um equipamento novo. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana para quem trabalha no setor. E o que é o stand Produtor Inovador? Então, esse Produtor Inovador é onde que tem essas startups, onde que tem uma rodada de negócios e onde que se estudam soluções para os desafios que tem na cafeicultura. Então, é onde que senta a indústria, a pesquisa, quem vende, né? E consegue, através dos problemas, né, de cada setor, estudar soluções para solucionar, para que todos saiam ganhando. Expo Café 2023 acontece em 3 pontas. Dá tempo ainda, né, de tomar um cafezinho aí, né? Sim, com certeza. Amanhã a gente abre às 9h, vai até às 18 horas, tá? Então a gente espera o pessoal todo aí, a participação aqui. Tudo bem, tá joia então. Olha, a gente acabou de conversar com o Clenderson Conrad, que é o coordenador-geral da Expo Café 2023. Muito obrigado, viu, Clenderson? Seja sempre bem-vindo. Sucesso aí na feira. Eu que agradeço. Valeu. Tá animado lá, hein? E chegou a hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil nessa sexta. Quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai vai manter as instabilidades e trazer chuva, principalmente para o oeste do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim é de maneira muito pontual e isolada. Essa região que não recebia umidade há bastante tempo. A área de alta pressão continua impedindo a formação de nuvens carregadas sobre o sudeste, centro-oeste e também oeste da Bahia. O dia vai ser de sol, com poucas nuvens. No norte do país, a chuva permanece persistente e deve ser de maior volume acumulado, principalmente no Amapá, Roraima e também no Amazonas. Já em relação à costa norte do litoral nordestino e também na costa leste, é onde ficam os maiores volumes acumulados desta sexta-feira. Inclusive, as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das descargas elétricas. O alerta é para transtornos, principalmente entre Alagoas e Pernambuco, porque vai chover bastante nessa região. Enchentes, deslizamentos de terra e queda de árvore podem ocorrer por conta dessa força do vento e também o excesso de umidade. Falando nas temperaturas, máxima de 31 graus em Natal, 29 em Salvador, onde a chuva chega também com mais intensidade, e no sul do país temperaturas mais amenas ainda, 25 de máxima em São Paulo e 26 em Porto Alegre. Falando na pentada de chuva, ou seja, quanto vai chover nesta semana, ainda vai ficar acumulado principalmente no norte do país, passando de 80 milímetros entre o Amazonas e Roraima. Umidade muito bem-vinda para a soja dos produtores de Roraima, mas que ainda podem interromper o avanço na colheita dos produtores do Pará. Já em relação a todo o centro-sul do país, condição é de tempo firme nesta semana e também na próxima. Muito bem, Luísa, obrigado. E começou nesta quinta e vai até sexta, esses 2 dias, a Acricorte, o evento considerado um dos mais importantes do segmento, com palestras e negócios. Pelo menos 2.000 pessoas vão passar pelo Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ciadalto veio da região de Cáceres, a 220 quilômetros. Para ele, esse encontro é importante para trazer conhecimento. Com essas palestras, com as informações, com as tendências de mercado que nós estamos vendo aqui, assistindo aqui, talvez vai nos ajudar a ser mais suave as coisas. É muito importante a participação de todos aqui,
porque aqui reúne as melhores pessoas com as melhores palestras, as tecnologias estão todas aqui. Então eu acho que é um evento que engrandece muito o negócio do Mato Grosso e do Brasil. Na abertura do evento, o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso avaliou o atual cenário do setor, criticou a insegurança jurídica em relação às invasões de terras e pediu apoio dos governantes. E o que a gente precisa, sim, do governo é que nos deixe trabalhar e também nos dê segurança, tanto quanto as nossas terras, quanto na aplicação de tecnologias que muito bem já fazem. Os últimos da Embrapa mostram que Mato Grosso tem 65% da área preservada. Os produtores também pedem que as áreas conservadas sejam remuneradas. A gente precisa parar de encarar o boi como emissão, como o pato que a gente alimenta o planeta. É um carbono que já está na atmosfera, diferente do carbono do petróleo, por exemplo. Esse vira metano no boi, volta para a atmosfera, fica 10 anos, vira carbono que estava no ciclo. Então a gente precisa olhar de uma forma diferente, colocar o boi brasileiro como um boi de verdade sustentável, até pela fonte de energia que a gente usa e por tudo que se faz aqui, e colocar isso como valor agregado do nosso produto. Além das palestras, os visitantes podem passar aqui nos estandes para conferir as novidades tecnológicas, trocar experiências e até mesmo fazer negócios. Ainda mais nessa semana especial Mega Leilão 2023, etapa Cuiabá, onde os pecuaristas podem fazer bons negócios. É uma semana muito movimentada na pecuária aqui de Mato Grosso. Quinta e sexta-feira aqui na Agricorte 2023. Um evento onde a gente encontra amigos, conversa sobre pecuária, sobre o futuro do Brasil, o futuro do agronegócio. A gente muito bem recebido pelos amigos, pelos clientes, que a gente sempre vê todos os anos aqui nesta feira. E também é motivo de muito orgulho que no próximo sábado nós teremos o Mega Leilão, um evento com mais de 12 mil animais, um evento de muita qualidade que retrata essa grandiosidade do Mato Grosso, essa grandiosidade da pecuária, e a gente fica muito feliz em poder realizar esse evento e estar aqui também na Agricorte, convidando os amigos, conversando e batendo papo e falando um pouco mais sobre esse trabalho que o Mega Leilão vem desenvolvendo nos 23 anos de Mega Leilão já. A Estância Bahia, ditando o ritmo dos leilões. Parabéns. Olha, obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Bom descanso para você, bom trabalho para quem segue à noite, na madrugada também. Fica com a gente.